Olá, amados. Boa tarde, tudo bom com vocês? A paz do Senhor Jesus. Mais um vídeo para o canal. Hoje iremos iniciar a parte 2 de nosso vídeo da carta que Cristo pede para João endereçar à igreja de Esmirna. E espero que vocês tenham assistido o outro vídeo, onde falamos contexto histórico, bíblico e teológico, e falamos um pouco sobre Policarpo, e hoje acredito que não vai dar para a gente terminar nessa parte 2, iremos fazer a parte 3, e nós queremos convidá-los a vocês abrirem as suas Bíblias em Apocalipse capítulo número 2, versículo 8 por diante. Apocalipse capítulo 2, versículo 8 por diante, que diz assim: E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve, isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer receberá o dano da segunda morte. Amém? Então, meus irmãos, recapitulando um pouco o raciocínio do que nós comentamos ontem, não é? Nós falamos um pouco do anjo da igreja, né? Policarpo, né? Aqui se refere à expressão do termo Esmirna, mirra, né? O seu sentido. E falamos também que Policarpo, quando foi morto, né? A cidade ela se caracterizou por fortes oposição, contra os cristãos, contra o cristianismo. E Policarpo, no ano 159, depois de Cristo, ele foi morto, foi o mártir da igreja de Esmirna. Então nós falamos, queridos, que 4 décadas atrás, no caso, são 40 anos atrás, e marcamos o ano 117, depois de Cristo, que quando o imperador na época era Trajano, e que na morte de Trajano entrou o imperador Adriano, e as perseguições nunca cessaram de existir nos seios das igrejas e também dos cristãos, e em especial na vida dos anjos da igreja, desde Domiciano, Adriano, Trajano, as perseguições foram fortes contra os irmãos naqueles tempos. Mas no ano 138, depois de Cristo, quando o imperador assumiu o trono, Antônio Pio, cessaram-se, meus irmãos, as perseguições contra o povo de Deus, contra a igreja, contra as igrejas, meus irmãos, que são 7, contra todos os cristãos, aonde o Império Romano dominava. As perseguições cessaram, porque Antônio Pio, quando ele assumiu o trono, foram aliviadas as perseguições. O reinado deste imperador foi um reinado de paz, um reinado de sossego, aonde a igreja, no sentido geral, gozou de uma paz e de um alívio. Contudo, nós não queremos dizer que não houve perseguições, mas não de uma forma bruta, não de uma forma plena. Houve umas perseguições anônimas, nada do normal, porque a ordem do imperador era que houvesse paz
entre os cristãos. E foi nesse período, meus irmãos, do imperador Antônio Pio, que a igreja desfrutou de 30 anos de sossego e de alívio, aonde os irmãos eles puderam pregar a palavra de Deus de forma livre, e a palavra ela alcançou o Ocidente até a Gália, e do Oriente a Armênia, a Síria, e de Roma ao Egito. Todos estes irmãos ouviram nos seus países a mensagem da palavra de Deus, e milhões de vidas aceitaram a Cristo e experimentaram uma novidade de vida. Quando o imperador Antônio Pio ele faleceu e que entrou o imperador Marco Aurélio, queridos, as coisas mudaram. Aquele alívio, não é? Aquela experiência de paz de 30 anos que o povo estava a passar havia acabado, porque Marco Aurélio ele novamente trouxe a vida da igreja, dos irmãos, dos anjos da igreja, a perseguição, a opressão. E nós falamos aqui, não é, no vídeo anterior, eu recomendo você assistir para que você possa entender esta segunda parte do vídeo, que o termo ao qual nós usamos foi tríplices, que significa pressão, opressão, não é, sobre a vida dos irmãos, de forma que o imperador Marco Aurélio baixou editos, baixou leis, não é, e na lista das leis, dos editos baixados, estava o nome do anjo da igreja, que era Policarpo, não é? Então, quando a ordem foi dada, os soldados foram ao encalço de Policarpo para prender. Que quando Policarpo ele soube deste edito, ele saiu, né, da cidade de Esmirna e foi para uma aldeia mais próxima, ali advertir aos irmãos, né, da perseguição que a igreja iria enfrentar novamente, não é, por ordem do imperador Marco Aurélio, não é, exortar os irmãos a permanecerem firmes, a serem constantes na obra do Senhor, não negar a sua fé que outrora foi abraçada por Cristo. Então, queridos irmãos, a gente vê que quando os soldados eles souberam que Policarpo estava em uma aldeia próximo à cidade de Esmirna, foram lá. Então, Policarpo, como não tinha mais o que falar aos irmãos ali, ele se dirigiu a outra aldeia para ali falar aos irmãos. E as pessoas que ele encontrava no caminho, ele falava, né, exortava aos irmãos ali durante a sua jornada errante. Mas Policarpo, de maneira alguma, ele foi um obreiro covarde, não. Ele apenas se dirigiu às outras aldeias para ali se refugiar e também exortar os irmãos acerca da nova perseguição que a igreja iria sofrer. Então, foi nessa segunda aldeia, amados irmãos, que Policarpo ele teve um sonho. E nesse sonho, meus irmãos, ele ouvia uma voz que dizia para ele glorificar a Deus e entregar o seu corpo, não é, às mãos dos oficiais que estavam, não é, ali procurar. Aqueles oficiais que foram designados, encarregados de levá-lo até a cidade de Esmirna como preso. Policarpo, meus irmãos, quando ele teve esta visão, ele já tinha uma ideia do que estava lhe esperando. Diz que o fervor, meus irmãos, quando os soldados eles pegaram Policarpo ali na aldeia em que ele estava, não é? Como a visão, Deus havia se mostrado a Policarpo, né? E falado a ele que ele se entregasse.
e que Policarpo, meus irmãos, quando foi pego pelos soldados romanos, Policarpo, ele, queridos, pediu para fazer uma oração. E essa oração era uma oração em que ele encomendava a sua alma, o seu espírito a Deus. Então, os historiadores, ele nos revela, irmãos, que no momento em que Policarpo ele começou a fazer a sua oração a Deus, uma oração cheia de graça, meus irmãos, uma oração, a palavra que saía da sua boca era uma palavra cheia de poder, não é, de transformação, ao ponto, queridos, que quando os soldados oficiais ouvia Policarpo ele fazer, se dirigir a Deus com aquela palavra de oração, o coração daqueles homens, soldados oficiais romanos, ele se comoveu. A palavra da oração de Policarpo adentrou no coração daqueles soldados de uma forma que eles se comoveram e se arrependeram, meus irmãos, de serem os instrumentos pelas quais seria a captura de Policarpo para entregar ao imperador ali em Roma. Aí nos mostra, meus irmãos, a palavra, o contexto histórico, que após Policarpo ele fazer a sua oração e entregar a Deus a sua alma, os oficiais eles pegam Policarpo e colocam num jumentinho e levam-no até a cidade de Esmirna. E neste período, queridos irmãos, em que Policarpo foi pego, era a festa dos pães asmos, a festa em que os judeus, prosélitos e também as pessoas da cidade comemoravam esta festa anual. E que quando Policarpo chegou montado num jumentinho com os soldados e oficiais romanos, a multidão ali estava nas ruas comemorando a festa dos pães asmos. E, desculpe, meus irmãos, que quando ele chegou na cidade, estava ali Nícites, que era um homem importante da cidade de Esmirna. Ele era um oficial, não é? Juntamente com o seu filho, ao qual ele tinha posto o nome de Herodes. Quando Nícites ele viu Policarpo, aquele homem de idade já com 87 anos, meus irmãos, ele teve um pouco de consideração, não é, pela idade avançada que Policarpo tinha e também a sabedoria que este ancião tinha. Mas esta consideração pela idade de Policarpo e a sua sabedoria, meus irmãos, era só de fachada. Tinha algo por trás que Nícites ele queria da parte de Policarpo. Então, esses dois personagens, pai e filho, pegam Policarpo, colocam dentro da sua carruagem e pede para Policarpo, meus irmãos, jurar, não é, fidelidade a César. Pede que Policarpo ele inste a adorar a César, dizendo que se caso Policarpo ele jurar por César e sacrificar aos seus deuses, ele tem o poder de libertar Policarpo das mãos do império, deixar ele viver o resto da sua vida. Então ele oferece isto a Policarpo. E para surpresa dele, meus irmãos, Policarpo ele recusou a tal oferta. E esse motivo, não é? Motivo de Policarpo rejeitar a oferta deste oficial importante, Nícites, ele e seu filho empurraram de uma forma
tão violenta, meus irmãos, Policarpo, da carruagem, que o servo do Senhor, ele teve uma pequena torção na sua coxa. Mas diante dessas coisas, desses fatos, né, dessa agrúria, né, desta palavra trípsis, que é pressão em cima deste ancião servo de Deus, Policarpo, ele continuou, meus irmãos, firme. E de forma pacífica, Policarpo, ele caminha sem se perturbar, meus irmãos, com a rudeza de Nícites e do seu filho Herodes e a multidão, meus irmãos, ali vendo aquilo, se enchendo de ódio, empurrando aquele homem de um lado para outro, não é? Até que Policarpo ele chegou na arena. Quando Policarpo, queridos, ele adentra na arena, não é? Ele ouve, não é? Uma voz, além da revelação que ele teve na aldeia, ele ouve, não é? Na arena, uma voz, queridos, pode ser até uma voz, não é? Que essa voz foi vinda do céu, não foi vindo da arena. Até porque então as pessoas que estavam na arena estavam ali para vê-lo, não é? Para vê-lo morrer, ser lançado aos leões. As pessoas ali estavam para assistir um espetáculo, não é? E o espectador era Policarpo. Mas quando ele adentra, não é, a arena, ele ouve uma voz do céu, semelhante a que no momento em que Cristo ele foi batizado por João no Rio Jordão, não é? Nos evangelhos sinóticos contam isso. Da mesma forma, não é? Foi Deus? Não sei. Pode ter sido Deus. De forma que quando ele ouviu aquela voz do céu que dizia para ele: Policarpo, sê forte, não é? Porta-te como um homem, um varão. Então, meus irmãos, quando ele ouviu aquela voz, Policarpo, ele se encheu de um poder sobre-humano. E nós sabemos que poder é este sobre-humano, não é? Não é um poder que vem do homem, é um poder sobrenatural. E quem é que ajuda a igreja no momento difícil? Quem Deus colocou, não é, após a sua partida, não é, para o céu, para ajudar a igreja? Foi o Espírito Santo, o terceiro membro da Trindade, não é? E Jesus, ele falou pronomes pessoais no capítulo de número 16 do Evangelho de João, versículo 23, 24, 26, há pronomes pessoais dirigidos à terceira pessoa da Trindade, não é? Que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é quem santifica a igreja. O Espírito Santo é quem ajuda a igreja. O Espírito Santo é quem conduz a igreja, não é? Então, o Espírito Santo encheu Policarpo de uma forma tão maravilhosa, não é? Que aquele homem sentiu ali a presença de Deus. Os espectadores, a multidão, não ouviram a voz, só Policarpo ouviu esta voz. Então, quando ele chegou na arena, estava ali, não é? O governador, o cônsul, que o cônsul, meus irmãos, é o regente, não é? E governador de uma província setentrional. Então, o cônsul, não é? Quando Policarpo chegou na arena diante dele, ele também sentiu aquela comoção. O cônsul sentiu aquela comoção, de forma, meus irmãos, que quando ele viu aquele aspecto, não é, venerável de Policarpo, ele pediu, assim como Nícites havia pedido, não é, que Policarpo ele jurasse, não é, pela alma de César, e que também dissesse: fora com os ímpios. Então Policarpo, quando ele vê, né, ele ouve esta frase e olha, não é, para a multidão, né, que estava à volta,
Policarpo ele aponta para os bancos da arena lotada pela multidão de pessoas ali na cidade de Esmirna, e ele com brandura, não, ignorância, não. Policarpo, ele era um ancião de 87 anos, mas tinha uma voz firme. Ele era um ancião, mas Deus ainda usava Policarpo de uma forma espetacular. Era um ancião que ainda tinha vigor, ainda tinha algo a mais para a obra, para o reino de Deus. Então, Policarpo ele aponta, após ouvir a oferta, não é, que o governador e cônsul havia lhe proposto, não é, que era jurar pela alma de César e gritar, dizendo: fora com os ímpios. E Policarpo brandamente, pacificamente, aponta com o seu dedo para os bancos da arena e com a sua voz firme, ele diz a seguinte expressão: fora com os ímpios. Mas não disse mais nada. Então o imperador, não é, ele incita que Policarpo jure pela alma de César. E ainda mais pede para que Policarpo ele negue diante da multidão a pessoa bendita de Cristo. Aí quando Policarpo ele ouve estas palavras, não é, dita por este cônsul e governador da cidade, aí as coisas já mudam, não é? Então Policarpo ele diz, não é, diante do governador, quando ele grita, não é, grita dessa forma, não é, para que ele jure pela alma de César, que ele renegue a Cristo. Ele diz: eu tenho servido a Cristo por 87 anos e ele nunca me fez mal algum. E como eu posso agora blasfemar, né, contra o meu rei e salvador? Quando o governador ele ouviu isto, ele gritou mais uma vez fortemente para Policarpo: jure pela alma de César. Mas Policarpo não quis jurar pela alma de César, porque a alma de Policarpo já tinha um dono, e esse dono se chama Jesus de Nazaré, a quem Policarpo havia firmado um pacto eterno para com Deus. Então, Policarpo não jurou, mas ele deu uma resposta para aquele governador. Ele disse assim, expressão: eu sou cristão, disse Policarpo diante do cônsul e governador. Eu sou cristão. E disse: se você desejar conhecer a doutrina do cristianismo, me conceda um dia para que eu possa falar-vos acerca da palavra de Deus. Escute-me. E o governador notou a impaciência da multidão que estava ali, porque a multidão não via, né, o governador soltar as feras para que devorassem aquele homem, porque a população queria ver um espetáculo ali, como via as outras vezes, não é, por outros imperadores, não por Antônio Pio, que teve um reinado pacífico, mas por Domiciano, Marco Aurélio, e também Adriano, e também Trajano. Esses aí, meus irmãos, encomendavam as almas dos cristãos, dava a carne, o corpo, para que os animais e as feras ali devorassem, e ali a população se alegrasse, gritasse, se divertisse ao ver os santos homens de Deus, as santas mulheres de Deus, os anciões de Deus ali sendo devorados por aquelas bestas feras, aqueles animais famintos e ferozes, e às vezes até por gladiadores, as espadas pesadas
que davam golpes fatais e pensavam que matavam, não é? E iria cessar, mas não sabia eles que eles estavam ali fazendo um favor para aqueles homens e mulheres de Deus, porque as suas lutas ali cessavam e eles iam viver uma nova vida na eternidade ao lado daqueles que foram antes dele, que serviram a Deus com fidelidade e guardaram a sua fé. Iam ver Abraão, ia ver Isaac, ia ver Jacó, ia ver Noé, ia ver tantos personagens que as escrituras revelam que eles liam, as quais eles ouviam as pregações. Então, Policarpo ele trouxe esta mensagem e a multidão, não vendo a ação do governador, né? O governador ele notou, não é, meus irmãos, esta ação de Policarpo e pediu para que, né, Policarpo, queridos, ele tomasse uma atitude, né? Deixa eu ajeitar aqui a câmera. Tomar uma atitude, né? E Policarpo já tinha tomado a atitude dele. O governador queria que Policarpo negasse a sua fé, mas Policarpo recusou negar sua fé. Então o governador, cheio de ira, né? Já inquieto, impaciente, né? Tentando encontrar uma forma, né? Para tirar Policarpo daquela situação. Mas o destino de Policarpo já estava traçado, meus irmãos. Policarpo já estava ciente do que lhe esperava, né? Já estava ciente das coisas que posteriormente haveria de lhe acontecer. Saberia que não iria sair dali com vida. Ele já tinha encomendado a sua alma para Deus, para Cristo, e sabia que a sentença da sua morte já estava, não é, decretada. Então, o governador, cheio de ira, não é, disse para Policarpo: eu tenho animais ferozes, eu vou lançá-los contra ti, se você não mudar de ideia. Aí sabe o que Policarpo disse? Irmãos, tem que ter Cristo na vida. Tem que ter certeza da salvação para dizer uma palavra dessa. Tem que ter convicção da sua chamada. Sabe o que Policarpo disse? Mandai-vos vir a mim as feras. Então o governador, vendo que não tinha mais saída, não é? E disse: então eu vou queimá-lo vivo na praça, pensando que isto iria trazer temor a Policarpo, pensando que Policarpo iria negar ao seu único e verdadeiro Deus, pensando que Policarpo iria renegar a Cristo, ia jurar pela alma de César e ia agora adorar, sacrificar aos deuses romanos que não faz nada por eles. Mas Policarpo, cheio de Deus, cheio de temor, disse para aquele governador: ameaça-me com fogo, que pode por um momento acender, né, e depois se apagar, né? Então, Policarpo, ele ainda continuou com a sua mensagem, disse: nada eu tenho temor sobre isso, mas para vocês estão preparados uma pena futura, o fogo eterno que está reservado aos ímpios. Então, quando o governador ouve isto aí, e a multidão, né, gritando, né, lança ele aos leões, lança ele aos leões, e o governador autorizou a queimar Policarpo na praça de Esmirna. Então, o algoz, né, pegou Policarpo, e Policarpo, pacientemente, meus irmãos, ele foi com o algoz, né, pegou lenha, pegou palha, né, e queria pregar as mãos e os pés de Policarpo naquela estaca. E Policarpo pediu para que ele não pregasse nem as mãos e nem os pés, que somente amarrasse, né, os seus pés e as suas mãos. E assim o seu algoz,
ele atendeu o pedido daquele santo homem de Deus, já com a sua idade avançada, e colocou a palha, colocou a madeira e tirou a sua capa, deixou ele apenas com a sua roupa. Que quando, né, aquele algoz, ele acendeu a palha, os irmãos sabem que quando se toca fogo em uma palha, as chamas, ela se alastra numa rapidez extraordinária. Então, as chamas se alastraram e pegaram, meus irmãos, na madeira. E a praça aonde Policarpo estava sendo queimado estava cheia, né, de gente, né, vendo aquele santo homem de Deus, né, que havia renegado, né, a jurar pela alma de César, a sacrificar pelos seus deuses, sendo queimado ali. Policarpo era o espetáculo daquele momento. A festa dos pães asnos não era mais nada para aquele homem, porque Policarpo era a atração daquele momento, né? Mas, irmãos, como com outros homens de Deus, como foi com Sadraque, Mesaque e Abednego, que é Misael, Ananias e Azarias, que na fornalha Deus tirou o poder do fogo, não é? Que quando Nabucodonosor foi ver e viu com seus olhos, junto com os que estavam com ele, não é? O forno não fazendo nada, não consumindo as roupas, a carne, as fibras do cabelo, né, daqueles 3 jovens. Viu que nada estava acontecendo e viu também o 4º homem ali, né? Como também, né, o evangelista São João, que foi discípulo, que foi mestre de Policarpo, não é? Que João, quando foi pego por Domiciano, a primeira sentença não foi a ilha de Patmos. A ilha de Patmos já foi a segunda sentença, amados. Quando João foi pego pelos soldados, você pode ver o nosso primeiro vídeo, né? João na ilha de Patmos, uma introdução. Você vai ver, querido, que João, quando ele é pego pelos soldados e levado até o imperador Domiciano, a ordem que Domiciano dá, por João não aceitar adorá-lo, por João guardar a palavra, não é? Era ser lançado na caldeira de azeite fervente. E quando lançaram João, tiveram uma surpresa. Deus tirou o poder do fogo e fez um milagre na vida de João. Assim também como fez em Patmos, amados irmãos. Então, da mesma forma para Policarpo. Quando acenderam o fogo ali, queridos, o fogo não queimava a carne de Policarpo, não queimava as roupas de Policarpo, não queimava a fibra do cabelo de Policarpo. As pessoas ficaram admiradas, ficaram atônitas, porque estava vendo algo, um milagre ali naquele momento. Apesar que o ódio ser maior do que a admiração, e as pessoas gritaram, querendo que Policarpo morresse. Então o governador autoriza que seu algoz, com a sua espada pesada, que as espadas dos romanos eram uma espada pesada, não é? Desse um golpe em Policarpo. E aquele algoz, ele tira a espada e golpeia Policarpo, tão fatal que aquele santo homem de Deus, ele morre. Então chega ao fim, no ano de 159,